Uma foto, né? Merece. Gente, boa noite. Boa noite. Hoje é capítulo novo, hein? Acho que eu não tenho nenhum recado a dar, né? Será? Ai, tenho sim. O curso de mediunidade, mesmo que estamos em poucos aqui, eu acho que todo mundo aqui já fez a inscrição, não custa a gente reforçar, né, para vocês levarem para a comunidade de vocês, para amigos, para quem queira fazer, porque, gente, de verdade, não é conversa de vendedor, mas a gente tem apenas 15 vagas disponíveis, porque a casa, ela tem um limite, né? Pode fazer, não, os reprovados já estão matriculados, entendeu? Os reprovados já estão matriculados. Anderson, você, Sandra, tá tudo matriculado. Não, sua vaga é vitalícia até passar. Então a gente tem realmente 15 vagas disponíveis para o próximo curso, que vai começar em junho e depois, meus amados, só em 2028. Porque aí a gente abre a inscrição no final de 2027, que o curso leva 1 ano e meio, e começa o curso em 28. Então, já me inscrevi. Eu vi, já peguei lá na lista quem se inscreveu, dei uma olhada no público. Gente, tem de um tudo. Tem evangélico, tem católico, tem espírita, tem budista. Vai ser incrível isso aqui. Ave Maria, assim que é bom. Assim que é bom. Se tivesse só espírita, eu acho que eu ia chorar. Deus me livre. Mas é isso aí. A reunião das gestantes foi maravilhosa, tudo incrível, perfeito. Gratidão a todos que participaram de alguma maneira, que foi ótima, né? Reunião de Dia das Mães, a gente teve aqui tanto a parte da palestra foi ótima com a Regina Penati, falando com as mães, mulheres trabalhadoras, desafios e vitórias. Achei maravilhoso, por isso que eu nem esqueci, o título da palestra. E lá no fundo, as meninas com as crianças fazendo aquele trabalho maravilhoso, né? Delas confeccionarem um cartão para a mãe. Foi lindo, gente, foi maravilhoso. Então, só agradeci. Então, vamos começar nosso capítulo de hoje? Nosso capítulo de hoje, ele é curto, então ele vai ser tratado de uma tomada só. Só tem um trecho evangélico, então a gente tem a condição de encerrar ele hoje mesmo, tá? O capítulo é o capítulo 20 e chama Os Trabalhadores da Última Hora. E tem uma parábola bem específica para ilustrar isso aqui, né? Nós pegamos o trecho que o Kardec mesmo trouxe, que está em Mateus 20, dos versículos 1 a 16. Eu vou ler e depois a gente vem discutindo. O reino do céu é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E, feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E, tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª, e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da hora 1/10, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aí todo o dia ociosos? Responderam eles: Porque ninguém nos assalariou. Eles lhe disse: Ide vós também para minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 1/10 hora, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes não vieram por último, não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia, do peso do dia e da calma? Porém ele, respondendo a um deles, disse:
Amigo, eu não te faço injustiça. Não vieste tu comigo tratado a um dinheiro, a um denário? Toma o que te pertence e vai-te. E de mim, se quero dar, também a este muito quanto dei a ti. O que tem com isto? Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos lá. Isso aqui é muito interessante da gente pensar várias coisas sobre essa parábola. A mais comum que a gente vê e que a gente ouve no debate, e até a que está escrita aqui nos comentários dos Espíritos, tem a ideia de buscar classificar quem são os últimos. E a gente se coloca muitas vezes nesses últimos, porque a gente pega às vezes uma interpretação que está aqui e usa para mim agora. Esquecendo que o Kardec disse o seguinte: é necessário que o Espiritismo avance. Muitas vezes a gente coloca a lei do progresso para todo mundo, menos para o Espiritismo. No Espiritismo parece que ele já é dado, e isso é um equívoco nosso, gente. Não é um equívoco de doutrina, é um equívoco interpretativo. Então, nesse momento histórico, século XIX, quando isso foi escrito, tem todo o sentido você procurar saber classificar quem são esses últimos e se colocar no local religioso desses últimos. Os primeiros foram Moisés, os profetas, e os últimos são aqueles que foram chamados agora, nós, a gentilidade. Os outros, que não é nem Moisés e nem profeta, mas que estão agora comungando dessa realidade espiritual. Não é comum a gente ouvir isso? E que nós então estamos trabalhando nesse modelo de urgência, porque a gente chegou nessa última hora, porque nós não somos nem profetas e nem Moisés? Não é comum a gente ouvir isso? Agora eu te pergunto, qual que é a distância entre nós e Moisés e os profetas? Exato. É uma distância muito grande para eu achar que se eu não sou ele, sou eu então. Então, quando eu falo que a gente precisa ter um olhar assim, crítico para o que está escrito em qualquer parte da doutrina espírita, essa questão também se debruça no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há nenhum erro dentro do Evangelho, nenhum. Mas as interpretações, elas estão conectadas com o tempo histórico, com o que está acontecendo, com as respostas e perguntas que estão fomentando aquela sociedade. Então, se a gente pega o século XIX, em que a gente está ali, século XVII, a gente sai ali de uma Revolução Francesa, a gente tem a queda daquele monopólio da igreja, então a igreja não vai mais escolher reis, a igreja não vai ter o monopólio da verdade, não é ela que vai ditar as coisas. Por quê? Porque está crescendo um movimento da razão. Então, quando a gente entra no século XVIII, século XIX, a gente tem essa efervescência do iluminismo, que vem com essas ideias o quê? Científicas. Então, você justifica, nesse momento histórico, você colocar o seguinte: há necessidade de criação de um novo modelo religioso. Não dá para a gente ficar com o mesmo parâmetro, achando que só há uma verdade. Essa verdade está contida em uma religião e ela que vai colocar nos outros, na sociedade, nos grupos, como proceder e como que Deus age aqui na Terra. Então, nesse momento, é bom que isso se dê. Fala assim: olha, nós somos esses trabalhadores da última hora. Não é porque a gente não chegou lá com a igreja, não estamos juntos desde esse tempo, que nós não estamos incluídos nesse processo. Então ali fazia todo sentido a gente ter até
os comentários relacionados a esse viés. Porque os espíritos que também comunicam, eles também partem de um ponto histórico. E eles vão falar sobre também o que estão vivendo. Então a gente vê, até em questões assim, dentro do nosso livro dos Espíritos, tem questões que a ciência já derrubou. Então, por exemplo, vai ter questões que vai tratar da geração espontânea, e a gente já tem o darwinismo que vai derrubar essa ideia. É uma ideia que está derrubada dentro do espiritismo. Então, se você lê Livro dos Espíritos com a ciência que existia no século XIX e quer justificar agora, gente, é um desserviço danado. Então, a gente também precisa colocar a lei do progresso dentro da nossa doutrina. A nossa doutrina, ela é maravilhosa por conta disso, porque ela não para nunca. Não tem como eu fazer uma leitura e ela parar no tempo, falar assim, é isso aqui, a gente entendeu, essa é a verdade, e agora eu sei essa verdade, eu vou contar para os meus filhos, e os meus filhos vão contar para os netos dele, que dentro do espiritismo é essa a verdade. Não tem como a gente fazer isso, porque a gente mata a doutrina. Então, por isso eu fiz essa introdução, para que a gente possa sair desse lugar. Não vamos nos ver ali como trabalhadores da última hora, não. Só se caso a gente consiga entrar nessa característica que Jesus aponta aqui. De quem são esses que estão sendo chamados ali de trabalhadores da última hora? Às vezes sim, às vezes vai casar. Fala, não, eu também participo desse local, desses últimos trabalhadores. Então, por isso eu queria fazer essa introdução, para justificar o nosso cunho interpretativo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltando pedacinho por pedacinho. O reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã para assalariar trabalhadores para sua vinha. Gente, aqui Jesus não está fazendo a comparação do reino dos céus com a vinha. Ele não está fazendo a comparação com um local, não é mesmo? Porque ele está falando que o reino de Deus é comparado ao sistema que esse dono da vinha implantou na vinha. Isso já muda. Pode falar. Mudou, não é? Porque ele está falando de um sistema. Então esse que é o dono da vinha, há o quê? Há uma hierarquia aqui, né? Então ele é o proprietário. Então a gente tem um sistema hierárquico. Temos o proprietário, e esse proprietário saiu ao romper da manhã, aquilo que Jesus sempre nos diz, que Deus sempre trabalha, que não há inatividade na vida, que a lei é de progresso, que se você parar, você já morreu um pouco, e morreu no sentido, gente, de estagnar, de ter que recomeçar, de perder tempo. A vida é dinâmica, então tudo que está em fluxo está vivendo. O que está estagnado, o que está parado, o que está insulado, o que está desconectado, isso está morrendo ou morreu. Então, Jesus faz essa comparação. O reino dos céus é comparado a um dono de vinha que sai de manhã, e ele que vai assalariar. Vai ter o mordomo que vai depois pagar, mas quem vai na busca primeira, a busca ativa, é do próprio dono. Então, ou seja, quando João vem e nos fala que Deus nos amou primeiro, é isso. O dono da vinha saiu a assalariar. A iniciativa primeira é de Deus. É de Deus, é Ele que vai sempre nos buscar nesse sentido, né, de ter a criação e ter esse amor que é imenso, essa busca pelo espírito imortal nosso, que fica ecoando com essa busca de Deus. Então é um movimento que a gente não para, não cessa. Por isso que às vezes a nossa vida pode até estar com uma aparência de muita normalidade. Está tudo muito bem, está tudo organizadinho, mas parece que lá dentro um negócio não está dando certo, um vazio, uma angústia que eu não sei dar nome, nem porquê, nem cor a ela. Isso é o agir de Deus nessa busca incessante pelo nosso despertar, né?
Então ele mostra isso aqui pra gente, através desse microcosmo social que ele desenha aqui nessa vinha. Então ele cria esse microcosmo para mostrar como que é a lógica do reino. Então a lógica do reino ele mostra como se fosse um sistema. E esse sistema a gente vai ver que ele é um sistema igualitário. É um sistema igualitário. Então ele saiu pela manhã, achou uns trabalhadores, um ajuste de um dinheiro, 1 denário por dia. 1 denário por dia, gente, esse valor era muito característico com o que pagaria hoje uma diária, ali uns R$180, por ali. Então não era um valor exorbitante, não era um valor injusto, seria um valor coerente com a moeda corrente de quanto pagaria um trabalhador assalariado por dia. Então aqui ele saiu assalariado. Aqui a gente tem que imaginar esses trabalhadores oferecendo o quê? Sua força de trabalho, que é a única coisa que eles têm, né, para sua subsistência. Esse dono do meio de produção vindo ali, usando o que eles têm para, né, movimentar essa microeconomia aqui. E ele faz um acordo justo, fala: eu vou te pagar a sua diária. Chama esses e leva para a vinha. Só que ele não para, ele continua a chamar em horários diferentes. Então vamos pensar que ele chamou às 6 da manhã, o primeiro turno, depois ele chamou às 9 da manhã, depois ele chamou ao meio-dia, depois ele chamou 1 da tarde, e por fim ele chegou com uma galera lá às 5 da tarde, para parar às 6. Então é esse o cenário desse sistema econômico, que vai cooptar as pessoas para esse local. Que local? O local de dignidade, porque todos lá não são trabalhadores, todos lá o que tem não é isso mesmo, a sua força de trabalho para trazer dignidade para sua família e para sua vida. Então é tudo que eles têm. E ele pergunta, ele chama aqueles primeiros, leva, e depois ele sai de novo, acha outros, e ele pergunta: por que você está aí ocioso? Por que você está aí batendo biela no meio da praça? Por que você não foi trabalhar? Qual que é a resposta? Ah, porque eu estava no bar. Ah, porque eu não quis, eu acordei tarde, perdi o bonde, cheguei agora, não deu para eu pegar o primeiro turno. O que eles falam? Que eles não foram chamados. Eles não foram chamados. Então, esses que não foram chamados, como que eles estão? Eles estão excluídos do sistema. Agora você pensa, você é desse que ficou lá excluído. Você tem que levar a comida para casa. Como que está seu coração? Aflito, né? Aflito. Você é pai de família, mãe de família. Você sabe que daquilo lá vai sair o sustento da sua casa. Então você está aflito. E aqueles que já foram chamados, como que estão? De boa? Porque meu dia está feito. Gente, isso aqui é grave. O que Jesus está falando é uma coisa assim, é tão grande, porque o que ele está falando desses trabalhadores da primeira hora? Que eles resistem à lógica do reino, que é igualitária. Então a resistência é contra a igualdade. Você vê isso hoje em dia? A gente vê isso hoje em dia. Só que vamos chegar antes da ira deles, né? Antes da ira deles, vamos falar aqui do que faz o dono da vinha. Então chamou todo mundo, deu oportunidade, perguntou por que você não estava incluída, falou: porque eu não tive chance. Eu quis, mas eu não pude. Não dava. Por que você não estudou na época certa? Porque eu tive que trabalhar, sustentar minha casa, porque eu cuidei dos meus irmãos, porque eu cuidei do meu pai que era doente, da minha mãe. Não deu, fiz EJA, não consegui. Você chegou em outro momento.
é muito diferente daqueles, né? Café da manhã pela mãe, levou para a escola, materialzinho escolar, tudo certinho. Gente, é diferente. A gente não está partindo do mesmo lugar e Jesus já está falando isso, há 2000 anos atrás. Não partimos do mesmo lugar. Então ele saiu, responderam, né? Salariou, rarará, porque não tinha como. Aí agora ele chama o pagamento, agora que é legal, agora é muito legal, porque agora que ele vai fazer o quê? Ai, tá muito calmo o meu dia, eu quero uma confusão aqui na vinha. Então o dono da vinha, porque ele podia ficar muito bem no quieto, né? Falou assim, chama os primeiros trabalhadores a receber primeiro, pago eles vão embora, vão nem saber. Vou nem saber o que eu fiz aqui. Não. Chama os últimos, os que eu busquei às 5 da tarde. É esses que eu quero pagar primeiro. Então você viu que ele fez o quê? De caso pensado. Ele fez para o quê? Para contrastar. Então, gente, para com esse negócio que Jesus não quer mudar as relações, que quer que tudo fique do mesmo jeito. Não quer. E se a gente tem esse discurso, é porque a gente é muito covarde e pouco cristão, porque Jesus não quer não. Então ele deixa muito claro esses contrastes que ele vai criando com a ideia de Deus aqui. Então ele falou, agora chamou o mordomo. Disse o Senhor Davi ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga o seu jornal, é o que tinha combinado, né? A sua diária. Começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. O dono da vinha, ele provoca esse desconforto intencionalmente para revelar uma coisa que estava o quê? Escondida. Porque até então, você não sabe que você sente isso. Que você está trabalhando... O que você, né? O outro vai receber, chegou umas pessoas lá depois, você não sabe. Ou seja, você pode viver uma vida inteira achando que é muito cristão e muito bom. Inteirinha. Se não tiver o que? O confronto. Tem que ter o confronto. Jesus tem te tirado do lugar fofo, morno, no lugar tranquilo. Se ele não vier isso, não chacoalhar nossas estruturas, gente do céu, é muito provável que a gente morra sem saber o que nos afasta de Deus. É muito provável. Então Jesus, ele tem que ter essa coisa. Ele é consolador, ele é maravilhoso, ele me salva, mas ele também me coloca num lugar de posicionamento, que eu tenho que me ver e não é que eu nem tenho, eu vou me revelar, mesmo que eu não queira. Então ele chamou, começando pelos últimos. Tendo chegado, pois, os que foram junto, né, da 11ª hora, recebeu cada um o seu dinheiro. Aí já começa aqui uma ideia de quê? De comparação. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que ia receber mais. Que momento o dono da vinha falou que ia pagar mais para ele? Nenhum. Ele vai falar assim, recebeu um denário? Bom, se eles que chegaram agora às 5 da tarde receberam um denário, eu vou receber no mínimo 7. Porque é o certo, que é o correto isso aí. É o correto, que se ele recebeu 1, chegou 5 horas, eu vou receber mais. Olha, que coisa amargosa, meu Deus do céu. Em nenhum momento ele falou que eles iam receber mais. Isso aí foi o quê? Uma leitura deles. Porque eu mereço. Ué, eu não mereço não? Mas não é justo? Eu trabalhei mais. Fala, pera lá, o que é justiça? Não é se ajustar a alguma coisa pré-determinada? A gente não combinou que era 1 que você ia receber? Isso, tem filósofo que estuda isso, tá, gente? Esse negócio. O Nietzsche estuda isso, chama o ressentimento. Isso é muito interessante. Por quê? Porque ele fala o seguinte, em que livro que ele fala isso? Hoje esses vão ser os livros que eu vou citar, tá, gente? Eu vou citar 2 livros aqui e vão ser a minha referência de livro. Depois eu vou citar um filme no final. O livro chama Genealogia da Moral.
E ali ele vai falar sobre essa ideia de ressentimento. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte: quando a gente tem uma reação, mas você não pode agir diferente daquilo que está posto, eles não podiam ir lá e pegar o dinheiro. Eles podiam agir de uma forma diferente do que está posto. Eles receberam um denário, acho que vou receber mais, não recebi. Posso ir lá tomar do dono? Não. Ia ser roubo, não ia? Então, ou seja, há uma força mais poderosa do que a ação da pessoa. Então, ela recebe essa força, entende? Então, ela não pode agir diferente. Essa impossibilidade de ação, ela transforma em impotência. E essa impotência moral, a pessoa transforma em juízo de valor. Então, o que ela não tem coragem de falar assim: eu mereço mais, é do meu direito. O que ela vai falar? É injusto. Então, ela inverte isso. Ela inverte. É injusto. Então você escuta discurso hoje em dia que são contra as cotas, contra a bolsa, contra programas sociais. E como que eles vão justificar quem são contrários a isso? É injusto. É injusto porque todo mundo teve as mesmas oportunidades. Será? Não é, né? Não é. Então isso aqui é bom da gente pensar. Julgaram e eles acharam que ia receber mais. Então o julgamento que eles fazem aqui e o pavor que eles têm é de serem igualados. Ou seja, eles querem se ver diferente. Pessoas que valem mais, precisam receber mais, fazem parte de um grupo seleto, né? Então, por isso que eu quis fazer esse à parte, para a gente não se ver exatamente como esses trabalhadores da última hora, porque às vezes a gente não é. Às vezes a gente está tendo o mesmo discurso e posicionamento dos que foram os primeiros a ser chamados. Agora, se eu sou uma excluída social, se eu luto nessas condições de desigualdade, se eu estou nesse processo, ok, eu posso ser inserida aí como esses que foram, né, abarcados por último. Então eles lutam aqui contra essa questão de universalidade do reino. Eu quero o reino, mas eu não quero para todo mundo. Eu quero para mim. Eu quero para meus amigos, eu quero para minha religião, eu quero para as pessoas que pensam politicamente igual a mim, né? Se pensa diferente, já não quero. Então, a luta deles, o terror deles aqui é contra a igualdade. Há uma resistência claríssima e declarada aqui contra essa questão. Tanto que ele fala, julgaram os que haviam, né? Meu Deus, como também tinha sido primeiro. E aí murmuravam contra o pai dizendo, esses vieram por último, trabalharam uma hora e você nos igualaste com essa gentinha pecaminosa, fedida, que não, a gente preguiçosa, cotista, não é possível que você está nos igualando com essas pessoas, que essas pessoas são inferiores. Aí o dono da vinha, que não tem meias palavras, fala o seguinte, amigo, eu não te faço injustiça não, eu não combinei com você pagar 1 denário, toma o que te pertence e vai-te, que de mim é o que eu vou te dar, e quanto a esse último também vou fazer. Aí ele fala, acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Eita, gente, vamos lá, tem outras coisas, outro livro que eu queria citar aqui. Essa questão de você perceber um agravo, de você notar, às vezes você está numa assembleia, você está num lugar, está num ambiente com mais pessoas, você nota às vezes
que você não está sendo bem recebido, ou você percebe fisionomias meio contrárias a você, e isso tem uma explicação. E tem uma explicação também por que a gente foca mais nas coisas negativas da vida do que nas positivas. Você pode ter uma amizade de 20 anos. Olha, gente, 19 anos e 11 meses foi maravilhoso, mas aí teve aquele dia, aquela coisa que aconteceu, e aí você fica rebatendo, repisando aquilo, revisitando aquela coisa ruim que aconteceu na relação de 19 anos e 11 meses. Todo o resto. Então essa coisa da gente focar no negativo é uma questão ainda biológica e social. Olha que loucura. Que loucura, fala, da onde você tirou essa marmotagem? Esse é outro livro que eu queria citar. Eu ainda estou lendo, tá, gente? Tudo isso aqui que eu tô falando é da que eu tô aqui ainda, Olha, tô aqui ainda. O animal social. O animal social. Tô amando, porque isso aqui foi indicação de quem? Do André Luiz, né? André Luiz veio, a gente está lendo e agora já serve aqui. O que ele vai falar aqui? O motivo da gente focar nessa coisa negativa, que para essas pessoas que estão recebendo um denário está sendo negativa, né? Porque ele não acha legal essa graça do dono da vinha, né? Diz aqui o seguinte: quando a gente era lá primitivos, caçadores e coletores, quando você tinha essa percepção de que uma fisionomia não estava, muito boa para você, que tinha alguma coisa contrária a você, isso poderia significar um perigo, uma ameaça. Então, se você notasse isso, era melhor. Por quê? Porque eu posso correr, posso me esconder, posso sobreviver. Então, nessa questão da gente viver mais, era um avanço aqueles que conseguiam perceber isso. Assim, nossa, que cara ruim, que ambiente hostil, porque isso me garantiu o quê? Sobrevida. Então, gente, veja, se até hoje a gente ainda está nesse mecanismo de focar o que é negativo, esquecer a maior parte, muitas vezes, que é boa, e foco no negativo, é porque eu ainda estou presa nesse local ancestral. E a gente achando que é muito racional, que já está entregando tudo para a vida, e está lá, ainda funcionando pelos mesmos mecanismos primitivos de sobrevivência, quando a gente ainda era caçador e coletor. Então são coisas que a gente precisa pensar na nossa vida, para que a gente consiga edificar o evangelho dentro da gente. Fazer, eu estou muito focado nessa coisa ruim aqui. Espera aí, que isso aqui é ancestral, já passei desse período, preciso focar nas coisas boas. Eu preciso fomentar essas coisas boas. Falar, nossa, que bom, cara. Podia ser eu que estava lá na praça, sem trabalho, e cheguei na última hora e recebi o preço cheio. Que bom. Só que não, né? Só que a maioria não. O elogio a gente também é assim, né? Se você recebe o elogio, ele é legal na hora, mas ele não fica tão gravado quanto a crítica, né? Exatamente, é exatamente isso. E é isso, é essa nossa capacidade de o quê? Focar no negativo, né? E é uma coisa ainda ancestral que a gente está na luta de transformar. Então veja, a corrupção dessas pessoas, no sentido, de não se alegrar com o bem que acontece para o outro, já estava dentro deles. Não foi o dono da vinha que colocou. Isso aí já estava lá. Assim como estava lá no filho pródigo, o irmão, do filho pródigo, o filho mais velho, ele também já estava nele aquela coisa que ele sentiu que é excluído, que o outro filho era o filho preferido, que o pai fazia diferença dos filhos. Já estava lá. Só que aconteceu alguma coisa que se revelou aquilo que estava interno. Agora, se esse dono da vinha não promove isso, essas pessoas podiam viver bem a vidinha delas eternamente, achando que são justas, que são boas, que lutam pela igualdade das pessoas, pela justiça social e tudo mais. Então é necessário que aconteçam essas coisas,
para que isso se revele e mostre o que está dentro do coração de cada um de nós. Só que eu preciso estar aberto para isso. Por quê? Porque senão entra em outra coisa que fala aqui nessas pequenas páginas que eu já li do livro, que nós temos a tendência de descartar aquilo que é contrário ao meu pensamento. Falo, meu Deus, eu não tenho saída então. Não tem saída. Temos saída. Primeiro a gente saber dessas coisas, dessas forças e como que a gente funciona. Porque a gente, a gente precisa saber mais ou menos como a gente funciona, como a nossa psique funciona, para que a gente possa, manejar com mais clareza dentro do Evangelho. Porque senão a gente fica preso a joguetes que parece que forças assim maiores me dominam. Então a gente precisa saber disso também, que muitas vezes eu vou ignorar pensamentos contraditórios ao meu, para que eu possa reforçar aquilo que eu já acredito. E isso também é um mecanismo de defesa nossa. Sabe por quê? Porque quando eu contrasto e preciso pegar uma opinião contrária e pensar sobre ela, eu gasto muita energia nesse tipo de pensamento. O nosso cérebro, ele busca automatizar as coisas para ficar menos custoso para ele viver. Porque o nosso cérebro consome a maior parte dos recursos que a gente tem. 75% dos recursos é para o nosso cérebro funcionar. Então o que ele quer? Funcionar de uma maneira que gaste menos, não acelera tanto, não pisa tanto. Fala, vamos andar aqui na maciota sem gastar muito. Então ele busca automatizar pensamento, ficar mais fácil, menos custoso. Só que quando eu pego um pensamento contrário, quando eu pego uma coisa que me revelou aqui e forço a crítica, eu vou meditar sobre isso, eu vou raciocinar sobre isso, isso demanda de mim um esforço. Por isso que é cansativo. Por isso que as pessoas fazem o quê? Justifica, não vamos pensar nisso não, isso é por causa daquilo, e sai dessas cenas de quê? De confronto. Nessa cena aqui, que o dono da vinha fala, pega isso aqui e vai para onde? Depende, aí depende quem que pegou isso aqui, porque pode pegar uma pessoa e ficar agoniada com isso e ficar refletindo, e pode ter pessoas que vai simplesmente crer naquilo que levantou e fala assim, esse dono é injusto. Ele é injusto, não trabalho mais para esse cara não trabalho para qualquer um, mas não trabalho para ele, porque ele é um safado, combina as coisas e rouba, e sai falando assim, e rouba seus funcionários, então a gente precisa olhar para tudo isso que ele está levantando. Então, acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Lembra que Jesus falou isso em outra cena, em outro contexto, que ele falou assim, cuidado, porque se o seu olho for treva, tudo vai ser treva. O que você olhar é treva, porque você está trevoso. E aí a lente que você está pondo para olhar o mundo é treva. Então tudo que está atrás dessa lente, você vai ler com essa marca. Mas é por interesse. Mas é por conta disso, é por conta daquilo outro. Então Jesus está sempre nos chamando a atenção para isso. Para isso o quê? Para aquilo que eu carrego. E ele vai estar sempre falando assim, você está disposto? Se você estiver disposto, eu vou rasgar. Só que eu tenho que estar disposto, porque aí ele fala, se você estiver querendo, eu oro para que sim, você vai conseguir ver. Agora, se você não quiser, você não vai ver nada disso. Sou trabalhador da última hora mesmo, porque eu cheguei agora, sou espírita, tal. Eu tenho pena da gente mesmo, porque é muita maluquice, mas é menos trabalhoso, né? Assim, cheguei agora, trabalhador da última hora. E aqui ele volta naquela máxima que ele estava trabalhando já uns capítulos atrás, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque para fazer todo esse processo você tem que estar bem disposto e querendo muito. Alguma pergunta?
Não? Então os livros são esses mesmos, Genealogia da Moral e o Animal Social, que eu estou amando, gente, amando. Ai, estou entrando até no... Sabe aqueles momentos assim que você se vê assim, quase irresponsável? Larga o arroz queimando para ler. Ai, meu Deus, corre que eu tenho... Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Muito maravilhoso, de verdade, uma leitura deliciosa. E o filme que eu vou indicar é O Parasita. Eu acho que vocês já assistiram, mas é muito bom, cara, é muito bom. Porque ele vai falar disso, ele vai falar de ressentimento, ele vai falar de classe social, ele vai falar de inversão das coisas. Então, O Parasita. Tá na Netflix. Quando eu assisti, eu tive que ir atrás, sei lá onde, nem me lembro onde eu achei O Parasita para assistir, que era uma dificuldade tremenda, mas agora já tá nos streaming. Tá fácil. Não sei dizer. Eu não sei dizer. Sei do livro. Elliot Aronson, com Joshua Aronson, que é o filho dele, que ele falou que porque ele começou a escrever esse livro em 77. Repete o filme. Eu tô colocando na live aqui, por favor. O Parasita. O filme é O Parasita. E o Elliot, ele começou a escrever esse livro em 77. E aí ele falou assim, não, mas cada época é uma época, a gente precisa revisitar. E o filho dele agora participa desse como filho. Ele fala, meu filho é mais tecnológico, né? Então colocou novas questões aqui, deu uma revisada e ampliada nessa última edição. Tô achando bem legal. Não que eu conhecesse as outras, mas assim, já dá para perceber o que é moderno. Ele fala, obviamente que isso não é 70, né? É de agora. Então, eu tô achando a leitura bem prazerosa, de verdade. Gostosa mesmo. Ok? Então, vamos orar.